Se você é uma pessoa que costuma procrastinar muito, ficar empurrando as coisas pra depois aí, então você precisa assistir esse vídeo. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a tal da procrastinação, né? Esse comportamento aí que pode acabar atrapalhando muito a gente quando a gente vai acumulando coisas pra fazer e se sobrecarregando com tarefas. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como lidar com a procrastinação e sair desse ciclo. O meu nome é Michelle, eu sou psicóloga e aqui nesse canal a gente fala sobre assuntos relacionados à psicologia e desenvolvimento pessoal. Primeiro de tudo, o que tem por trás da procrastinação? O que faz com que a gente costume a procrastinar? Então tem alguns motivos que podem acabar influenciando a procrastinação aí, e um deles que eu não posso deixar de falar é a baixa autoestima. Uma autoestima baixa pode te fazer acreditar que tu não tem capacidade de fazer alguma coisa e por isso tu pode acabar deixando pra depois ou nem fazendo aquilo. Se eu acho que não tenho capacidade pra fazer, por que eu vou tentar fazer? Então esse é um pensamento que acompanha a autoestima baixa aí que pode fazer com que tu acabe procrastinando. É esse se colocar pra baixo e desistir até mesmo antes de tentar. Outra coisa que acontece é superestimar o tamanho da tarefa. Então quando tu olha pra alguma coisa que tu tem que fazer ali e tu acha que ela é muito maior do que aquilo que realmente é. Esse achar que a tarefa é muito grande pode fazer com que tu fique colocando ela pra depois, aquele medo de começar e não conseguir terminar. Então isso vai fazendo com que a procrastinação aconteça mais. E outro motivo que pode acontecer também é o perfeccionismo. O que acontece? Uma pessoa que é perfeccionista, ela vai ter esse hábito ali de querer que as coisas sempre fiquem perfeitas, né? Sempre fazer o melhor possível. E isso pode acabar causando uma procrastinação aí, porque nem sempre a pessoa vai conseguir de primeira ali o que ela precisa pra ter o resultado perfeito. E esse é um dos motivos que pode acabar causando uma procrastinação aí, porque se a pessoa já sabe que não vai conseguir fazer de primeira perfeita, ela pode querer deixar pra depois. Então tem muita gente que às vezes tem esse pensamento de que eu preciso fazer mais coisas, eu preciso aprender mais coisas antes de começar a fazer isso. Então por isso que vai empurrando a tarefa pra depois. Esses são só alguns dos motivos comuns que acabam interferindo na procrastinação, mas agora eu quero falar um pouquinho sobre como que a gente pode fazer pra lidar com isso. Então eu separei aqui pra ti três formas, três passos pequenos que podem te ajudar a lidar um pouquinho melhor com essa procrastinação e quem sabe sair um pouco desse ciclo aí. O primeiro deles, ver as vantagens e as desvantagens de procrastinar. No momento que tu tá procrastinando, pode parecer que é uma coisa muito boa, né? Porque tem aquele alívio temporário. Então, tu adia a tarefa pra depois, tu pode fazer alguma tarefa ali, alguma coisa que te dê uma recompensa imediata. Então, esse alívio temporário, ele acaba reforçando a procrastinação. Só que ele não é uma coisa boa, né? E pode trazer uma desvantagem aí, porque quando tu vai empurrando as coisas pra fazer depois, pode acabar sobrecarregado, pode acabar muito cansado com alguma coisa, não conseguir cumprir prazos importantes. Então, causa várias coisas negativas aí, causa várias consequências. E por isso que a gente precisa pensar quais são as vantagens que a gente tem de procrastinar e quais são as desvantagens. O que eu vou perder se eu ficar deixando isso pra depois? Anote essas consequências aí, compare as vantagens com as desvantagens e veja se é algo que realmente vale a pena ficar deixando pra depois ou se você pode tentar procrastinar menos aí. O segundo passo aqui é definir metas mais realistas. Ao invés de pensar em tudo o que você precisa fazer, tente pensar em metas menores, né? Metas menores e mais fáceis de conseguir concluir. Então eu vou te dar um exemplo aqui. Vamos fazer de conta que você quer ler um livro e esse livro tem 250 páginas. Então ao invés de você pensar em todas essas páginas que você precisa ler, você pode colocar metas menores ali. Então, eu quero ler 10 páginas por dia, quero ler 20 páginas, quero ler 15 minutos. Quais são as metas menores que você pode fazer um pouquinho por vez para conseguir atingir aquele teu objetivo? Quando a gente olha pro todo, pode ser um pouco mais difícil de começar a fazer uma coisa. Ler um livro pode parecer muito difícil de fazer, né? Muitas páginas para ler. Mas quando você vai lendo de pouquinho em pouquinho, fazendo aos poucos ali, você consegue acumular todo esse esforço aí e no final tu vai ter o resultado. Então por isso que metas menores é algo que pode te ajudar a diminuir um pouco essa procrastinação, porque depois de um tempo tu vai vendo esse progresso acontecendo. Terceira coisa, comece mesmo sem vontade de começar. Não tem jeito, pra parar de procrastinar é só realmente sentando e tentando fazer. Uma hora você vai ter que enfrentar aquilo que você tá procrastinando. O que acontece é que muitas vezes a gente fica esperando que a motivação venha e depois a gente faz. Quando eu tiver vontade eu vou pra academia fazer exercício. Só que muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, a motivação ela vem depois da ação. Então é começando a fazer que a gente se sente motivado depois disso. Então separe aí uns 15 minutos do teu dia e define uma tarefa que tu precisaria fazer e tenta começar a fazer ela por 15 minutos. É muito provável que depois que você começar, você vai ver que essa tarefa não é tão difícil assim e você vai sentir vontade de continuar fazendo. Então por isso que esses pequenos passos são coisas que ajudam um pouquinho aí a vencer essa procrastinação. Agora uma dica bônus aqui, não tente fazer todas as coisas no mesmo dia. Não fique com o pensamento de que se você começou uma tarefa, você precisa terminá-la naquele mesmo dia. Esse tipo de pensamento vai acabar te frustrando e te incentivando a procrastinar, porque tu não vai querer começar uma coisa e terminar depois. Esse pensamento, ele faz com que a gente fique com aquela ideia de que precisa ser tudo hoje, tudo agora, e não precisa ser assim. Tem coisas que a gente pode quebrar em etapas aí e ir fazendo aos pouquinhos. É melhor um pouco de progresso por dia do que nenhum progresso porque você deixou aquela tarefa pra fazer depois. Então essas foram algumas formas aí de lidar um pouquinho com a procrastinação, e
eu espero que elas te ajudem. Mas agora essa parte é contigo, é só começar a aplicar tudo aí e tentar ver se faz alguma diferença na tua vida. Quem sabe a gente já começa um ano novo aí construindo novos hábitos e diminuindo a procrastinação. Então, se você gostou desse vídeo, é só curtir ele aqui, compartilha com alguém que tem esse problema da procrastinação aí e tu acha que pode ajudar e me conta aqui o que tu achou.